Bem-vindo ao curso de Java Avançado, desenvolvendo aplicações gráficas com Swing. Neste módulo, abordarei os seguintes tópicos. Java Foundation Classes. Vou explicar o que é esse conceito e dentro desse conceito vamos estudar neste módulo a API Swing. Dentro de Swing, vamos estudar o que são os containers, o que são os components de Swing, os Layout Managers. Vamos aprender a trabalhar com menus na sua interface, a tratar eventos de mouse, teclado e assim por diante, e também como funciona o conceito de Look and Feel. Vou começar falando um pouquinho a respeito da Java Foundation Classes. A Java Foundation Classes, ou simplesmente JFC, é um conjunto de funcionalidades que proporciona a criação de interfaces gráficas com elementos gráficos e interatividade. A JFC, então, é um conjunto que faz parte do Java que permite você criar aplicações gráficas ricas, certo? Que permitam que o usuário enxergue na tela janelas, botões, componentes de forma geral, componentes visuais, e possa também interagir com esses componentes. Os componentes Swing são um subconjunto do que a JFC disponibiliza para o programador. São esses componentes Swing que nós vamos estudar neste módulo. Vamos começar a falar então a respeito do Swing. O Swing possui uma série de componentes gráficos que permitem a criação de aplicações com interfaces gráficas ricas. Que componentes são esses? São diversos, alguns deles vamos ver aqui neste módulo. Exemplos: janelas, painéis, caixas de texto, caixas de seleção, etc. Outra coisa muito importante que o Swing suporta é evento. Evento em que sentido? No sentido de interação com o usuário. Então, por exemplo, quando o usuário digita um texto na caixa de texto, ou quando ele pressiona um botão, ou quando ele fecha uma janela, ou ele abre uma janela, ou quando ele passa o mouse sobre determinado componente, esse tipo de informação é uma informação de evento. Então, o Swing tem a capacidade de capturar esses eventos e poder tomar ações quando eles acontecem. Vamos ver agora quais são os elementos que fazem parte da arquitetura do Swing. O primeiro deles são os containers. Os containers, basicamente, a função deles é agrupar componentes. Então, se você tem diversos componentes na sua aplicação e você resolve agrupá-los, de uma forma visual, você pode usar um container. Certo, mas o que são esses componentes? Bom, os componentes em Swing podem ser de diversos tipos. Eles são elementos gráficos, Então, podemos ter caixas de texto, ícones, caixas de seleção, checkboxes, botões, áreas de texto, e assim por diante. E, por último, os Layout Managers. Para que servem os Layout Managers? Eles gerenciam a forma como os componentes devem ser organizados. Quando você vai colocar na sua janela os componentes necessários para montar aquela janela, para que ela possa interagir ali com o usuário, para que o usuário possa gerar os eventos necessários, você tem que gerenciar esses componentes de alguma forma. Que forma é essa? Através do uso dos Layout Managers. Vamos começar a ver então com mais detalhes cada um dos elementos que fazem parte da arquitetura do Swing. O primeiro deles é o container. Como já mencionei anteriormente, os containers eles podem conter diversos componentes. Em Swing, o representante mais usado e mais famoso dos containers é o JFrame. O JFrame é uma classe no Java que representa um container e que visualmente é representado em forma de janela. Muito parecido com essas janelas do Windows, que nós estamos acostumados. Então, se você quer
abrir uma janela, é o JFrame que você está precisando. Vamos ver um código então de exemplo de como funciona, como eu criaria uma janela usando JFrame. Inicialmente eu crio o objeto, da mesma forma que eu crio qualquer outro objeto em Java, utilizando o operador new, e chamo alguns métodos nesse objeto. O primeiro deles, por exemplo, é o setSize, que define o tamanho dessa janela, no caso é de 300 por 300 pixels. O segundo é o setLocation, que diz em qual posição da tela, em pixels, eu devo desenhar a minha janela, certo? Eu devo posicionar a minha janela. O setTitle indica qual vai ser o título da janela. O setDefaultCloseOperation é um método que o JFrame tem que avisa ao Java o que deve acontecer caso o usuário feche a janela. Nesse exemplo aqui, eu estou dizendo para o Java, caso o usuário feche a janela, isto é, clique no X da janela ou use um Alt F4, por exemplo, o frame deve sumir e a aplicação deve terminar, ok? E por fim, o método setVisibleTrue. O setVisible indica que o frame passa a ser visível. O próximo elemento que nós vamos estudar é o componente. Um componente é um componente gráfico utilizado para criar a interface gráfica. Eles são inseridos dentro dos containers ou até dentro de outros componentes. Sim, existem alguns componentes específicos que permitem que outros componentes sejam inseridos dentro deles. Vamos ver isso mais para frente. O Swing possui diversos tipos de componentes. Então, repetindo, os componentes são os elementos gráficos. Então, alguns exemplos são as caixas de texto, as combo boxes, os radio buttons, os botões e assim por diante. Vou abordar agora alguns dos componentes mais famosos e mais utilizados do Swing. O primeiro deles é a JLabel. A JLabel permite que você escreva textos, certo? Então, se você deseja escrever algum texto na sua janela, você pode utilizá-la sem problema nenhum. Aqui está um exemplo. Você pode criar um objeto JLabel. Você coloca um texto qualquer usando o método setText. Esse texto é o texto do JLabel e adiciona essa label no frame. Fazendo isso, você terá um componente JLabel, representado aqui pelo objeto L, dentro do frame, representado aqui pelo objeto frame. Visualmente, como ficaria o resultado disso? Aqui está. Eu teria um frame e um texto dentro dele. Esse texto é o texto da JLabel. O próximo componente é o JTextField. O JTextField é uma caixa de texto que serve para entrada de dados. Vamos ver um exemplo então. Eu crio o objeto do componente, posso usar o método setText para definir um texto, digitar na caixa de texto, se bem que o mais comum é que o usuário digite o texto e depois você capture isso na sua aplicação através do tratamento de eventos. Mas aqui, como exemplo, já estamos populando a nossa caixa de texto com um determinado texto. O método setColumns está aqui exemplificando a forma de você definir um tamanho da caixa de texto. 15 significa 15 colunas, então é um texto onde vão caber mais ou menos 15 caracteres. E depois você adiciona esse componente no frame para que ele faça parte do frame e seja exibido dentro da janela. O resultado visual disso é mostrado a seguir. Eu tenho então criado um text field com um texto preenchido, que é uma caixa de texto dentro da minha janela. O JTextArea é um componente parecido com o JTextField. Ele também serve para entrada de texto. A diferença dele é que ele suporta entrada de dados com suporte a múltiplas linhas, coisa que o JTextField não consegue suportar. Vamos ver um exemplo. Eu crio o meu objeto T, que é o meu componente, estou chamando o método setText para
determinar o texto, perceba que eu usei um /n. Esse /n no Java significa quebra de linha, ok? O método setRows define quantas linhas a minha caixa de texto vai ter e o setColumns quantas colunas, basicamente para eu poder determinar o tamanho dessa caixa. E no final eu adiciono ela ao frame. O resultado visual aparece desta forma. Observe que a caixa de texto foi criada e ela já possui o texto digitado, inclusive com a quebra de linha. Outro componente bastante utilizado é o JComboBox. O JComboBox é uma caixa de seleção de itens. Observe o código, então. Estou criando um objeto JComboBox e chamando o método addItem para adicionar itens ao ComboBox. E no final adiciono o componente no container. O resultado é uma caixa de seleção, bastante comum em sites web, por exemplo, certo? O JRadioButton também é um componente bastante importante do Swing. Ele possibilita marcar determinado item de um conjunto de itens. Então, observe o exemplo. Estou criando um objeto R e setando o texto item para marcar e adicionando esse componente no frame. O resultado visual está aqui. Então, o JRadioButton permite que você crie uma lista de itens e defina e você possa definir qual dos itens deve ser marcado. Basta que você clique ao lado do texto para que a bolinha marque o item que você escolheu. O JCheckBox é bastante parecido com o JRadioButton. A diferença dele é que ele permite que você marque ou não, né, um determinado item e marque também mais de um item de um conjunto de itens. Aqui está o código, extremamente parecido com o código do componente anterior e visualmente aqui está a forma que ele fica. Aparece um quadradinho ao lado do texto e esse quadradinho, se você clicar, ele permite que você faça a marcação ou desmarque o item. O JButton é um botão. É um botão que permite ser pressionado. É muito simples criar um botão do tipo JButton. Basta criar o objeto, definir um texto para ele da mesma forma que os outros componentes são criados e adicioná-lo ao frame. Observe então o resultado. Aqui está um botão chamado cancelar, ok? O JPanel é um componente muito utilizado na prática, mas que é um pouco diferente dos outros componentes. Por quê? Porque ele permite que você agrupe componentes. Então, ele funciona mais ou menos como um container, mesmo sendo um componente. Observe o código abaixo. Estou criando então um JPanel, objeto P, e adicionando nesse panel um novo JLabel, escrito digite seu nome, e adicionando também nesse panel um novo JTextField, cujo tamanho, o número de colunas é 10, e adicionando esse painel no frame. Então perceba que dentro do painel eu adicionei dois componentes, um JLabel e um JTextField. O resultado visual disso pode ser visto abaixo. Essa é uma forma bastante utilizada para você criar formulários de preenchimento, onde você tem um texto indicativo do que deve ser digitado e ao lado você tem a caixa para a inserção do texto. Saindo um pouco dos componentes, vamos ver um pouco então a respeito dos Layout Managers. Os Layout Managers, como já comentei, permitem organizar os componentes dentro de containers ou outros componentes. Então, os Layout Managers são uma forma de organização, de como espalhar os componentes dentro, né, de um container ou até de um outro componente, como o JPanel, por exemplo. Os tipos de Layout Managers disponíveis. Na verdade, existem vários. Os mais importantes eu vou abordar, que é o Border Layout, o Flow Layout e o Grid Layout. O Border Layout organiza os componentes por regiões. E essas regiões são 5. Aqui está um exemplo de como
identifica visualmente os componentes organizados em um border layout. As regiões são divididas em norte, sul, centro, leste e oeste. E aqui está um exemplo de código de como criar um border layout. Dentro do container ou de um componente que aceita outros componentes internamente, existe o método setLayout. Esse setLayout serve para definir qual o objeto que vai ser o Layout Manager. Então, basta que eu crie um objeto de algum dos Layout Managers que eu tenho disponível. No caso, estou usando aqui o Border Layout. Então, eu chamo o método setLayout, passando como parâmetro um New Border Layout. Essa linha define, então, que o meu frame vai ter como layout um Border Layout. Depois, no momento de fazer a inserção dos componentes dentro do frame, eu uso um método add que recebe, além do componente, que no caso aqui eu estou usando o JButtons, recebe também a região aonde eu quero adicionar o componente. Então, esse código abaixo é o que resulta na visualização acima. Eu estou adicionando 5 botões, cada um deles em uma das 5 posições. Já o Flow Layout funciona diferente. Ele organiza os componentes em sequência, isto é, por padrão, da esquerda para a direita. Então, conforme você vai adicionando os componentes, eles vão sendo inseridos da esquerda para a direita dentro do container. Se você mandar adicionar os componentes, eles ficam mais ou menos da forma que está aqui mostrada visualmente. Esta aparência do container é gerado pelo código abaixo. É um código onde eu digo que o layout do frame é do tipo Flow Layout, criando um objeto, Flow Layout, e mando apenas adicionar os novos componentes. E como o layout do frame está configurado para ser do tipo Flow Layout, os componentes vão sendo adicionados um ao lado do outro, nesta ordem que foram definidos. E o último Layout Manager que vamos estudar é o Grid Layout. Ele dispõe os componentes em forma de grade. Visualmente, eles ficam desta forma. O código que gera esta aparência visual é o seguinte. Inicialmente eu lanço mão do método setLayout para dizer que o tipo de layout do frame é Grid Layout. E aqui uma peculiaridade, o Grid Layout recebe como parâmetro no construtor 2 números int. Esses 2 números int é o número de linhas e colunas da grade. Nesse caso, estou criando uma grade de 2 por 4, ok? Depois, basta que eu adicione os componentes no meu frame, da mesma forma que eu adiciono os componentes em qualquer outro layout. Basta que eu chame o método add, passando o objeto do componente como parâmetro. Os componentes serão adicionados sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se você olhar na figura, você vai perceber qual a ordem de inserção. Vou comentar um pouco a respeito das classes JMenuBar, JMenu e JMenuItem. Essas 3 classes são usadas para criar barras de menu no container. Então, se você tem uma janela e você quer criar um menu na sua janela, são essas 3 classes que você vai utilizar. Vamos ver um exemplo de código. Primeiramente, eu crio um menu bar. O menu bar é um objeto que representa a barra do menu como um todo, ok? Bom, depois, para cada opção do menu, opção de primeiro nível, eu crio um objeto JMenu. Então, eu estou criando inicialmente o menu arquivo e depois, mais abaixo, se vocês forem ver, estou criando em M2 um menu editar, certo? O que são esses métodos setMnemonic, passando A e passando E? O mnemonic é um caractere que facilita a navegação no menu. Então, eu estou dizendo, por exemplo, que se o menu estiver ativo e eu teclar A, por exemplo, o menu arquivo será selecionado. Já se eu teclar E, o editar será selecionado.
Além dos JMenus, eu tenho JMenu Item. Para cada menu que eu tenho de primeiro nível, eu posso criar itens dentro dele. E esse item é representado por um JMenu Item. Observe MI1. MI1 é um menu item chamado sair. O mnemônico de sair é S, ok? E eu adiciono, então, usando o método add do menu 1, adiciono o item MI1. No final, eu devo adicionar os menus de primeiro item na menu bar e adicionar a menu bar no meu frame. Visualmente, o que eu estou gerando é isto aqui. Um menu cujas opções são arquivo e editar. E dentro do menu arquivo, eu estou criando a opção, o item do menu sair. Perceba também que as letras que correspondem aos caracteres mnemônicos ficam sublinhadas, para que você saiba como você pode chegar na opção do menu através de um atalho. Vamos tentar entender agora como funciona a arquitetura de eventos do Swing. A arquitetura de eventos é baseada em Event Sources e Event Listeners. Então, eu tenho de um lado um Event Source e do outro lado os Event Listeners. Primeiro, o que o Event Source faz? Ele gera eventos, ok? Então, por exemplo, eu posso ter um botão gerando eventos ou uma caixa de texto, normalmente um componente, ok? Ou até um container. E os Event Listeners, quem são? São os elementos interessados em serem notificados quando o evento ocorre, certo? Então, eu tenho um Event Manager na arquitetura e eu tenho um Event Source conversando com esse Event Manager que dispara a notificação para os Event Listeners. Tentando entender na prática. Digamos, por exemplo, que eu tenho um determinado botão e esse botão, o usuário vai e clica sobre ele. Ele é um gerador de evento, de um evento de clique de mouse, certo? Então, o botão pode ser considerado na nossa arquitetura um Event Source. No momento em que este evento é disparado, esse gerenciador de eventos, que aqui na figura está representado pelo Event Manager, ele procura os objetos que estão interessados em eventos de clique naquele botão. E notifica esses objetos, dizendo para eles: acabou de acontecer um evento no botão que vocês estão interessados. Perceba que mais de um elemento pode estar interessado em uma ação de evento, certo? Então eu posso ter vários listeners pendurados em um Event Source. Quando o Swing chama os Event Listeners, ele passa como parâmetro, na verdade ele chama métodos nos Event Listeners e passa como parâmetro os Event Objects. Os Event Objects são objetos que correspondem ao evento. Esses objetos dizem, por exemplo, qual foi o componente que disparou o evento e algumas outras informações que o listener pode usar para saber alguma coisa sobre o que originou o evento. Então, o Event Listener ele tem a referência ao Event Source. Ele consegue, a partir do Event Object, obter a referência do componente que disparou aquele evento, para que ele possa tomar alguma atitude ou realizar alguma ação. É assim que funciona, num alto nível, a arquitetura de eventos do Swing. Vamos ver então um exemplo de tratamento de evento no Swing. Observe a figura. Temos aqui uma janela composta por dois botões. Vamos tentar analisar então como seria o código desse frame para fazer o tratamento dos eventos. Imagine que eu tenho uma action chamada abrir caixa
que é uma action que depois vai ser responsável por abrir uma caixa de diálogo para dar alguma informação, ok? Esse código do abrir caixa vou mostrar daqui a pouco. Mas vamos atentar para o seguinte, eu estou criando então um B1, que é um JButton, que é o botão 1, e um B2, que também é um JButton, chamado de botão 2. Perceba o seguinte, eu estou usando o método addActionListener e passando como parâmetro a action que eu criei anteriormente. O que significa chamar esse método? Significa o seguinte, significa que eu estou registrando um listener em B1 e um listener em B2. Registrar um listener significa dizer que eu tenho um código que está interessado em ser avisado quando o botão sofrer um clique. Na prática, então, quando o botão 1 ou o botão 2 for clicado pelo usuário, a classe action, o objeto action, será invocado. Mas se eu registro a classe abrir caixa como um listener, eu sou obrigado, neste caso, a implementar a interface ActionListener. A interface ActionListener indica que esta classe ela escuta eventos de ação que normalmente são disparados por botões, ok? Essa classe obriga você a implementar o método ActionPerformed, que recebe como parâmetro um Action Event E. É este método que o Java vai chamar quando um botão for clicado. Como que esse método funciona? Esse objeto E passado pelo Java, certo? Porque não é você que invoca esse método, é o Java. Então, ele passa esse argumento E para você. Ele é o Event Object. Então, ele é um objeto que permite que esse código que eu vou escrever consiga identificar em que contexto o evento foi disparado, certo? No nosso caso, por exemplo, é interessante saber quem foi o componente que disparou o evento. Foi botão 1 ou foi botão 2? Como eu registrei o mesmo objeto para os dois, como listener dos dois botões, se qualquer um dos dois botões for clicado, este método ActionPerformed desse objeto será chamado. Bom, a partir do getSource, que é um método da classe ActionEvent, eu consigo obter o botão que fez a invocação, o disparo do evento. Eu armazeno isso numa variável chamada B e, através do método getText, eu consigo pegar qual o texto do botão, botão 1 ou botão 2. E depois eu uso um JOptionPane, que é uma forma que você tem de abrir uma caixa de diálogo no Swing. Então, eu uso o método showMessageDialog, passando o nome do botão que foi pressionado. Como já comentei, então, importante que você perceba que E é o que nós conhecemos por Event Object. É o objeto que representa o evento. E a partir desse objeto eu posso conseguir informações sobre o evento. Inclusive quem foi o componente que disparou o evento na origem. Quando eu clicar em botão 1, o resultado é que aparecerá uma caixa de diálogo com o texto botão 1 foi pressionado. Já quando eu pressionar o botão 2, aparecerá uma caixa de diálogo escrito botão 2 foi pressionado. Então, dependendo do componente que gerou o evento, eu pego o texto desse componente e mostro no texto da caixa de diálogo. Uma outra forma bastante comum de adicionarmos listeners a eventos do Swing é usar classes anônimas. De que forma? Bom, observe então aqui, estou criando um botão chamado B1 e estou adicionando um Action Listener. Em vez de eu criar uma classe com um nome e que implementa o método ActionPerform e implementa a interface ActionListener, eu posso simplesmente criar uma classe anônima. Então eu faço um new ActionListener e implemento aqui dentro
o meu código do método ActionPerform. Na verdade, qualquer uma das abordagens é válida. Ambas funcionam da mesma forma. O que diferencia uma da outra é que, se você não usar classe anônima, você tem que ter uma classe à parte para fazer o tratamento do evento. Já se você usa a classe anônima, você pode colocar o código do tratamento diretamente dentro ali da definição do método addActionListener. Vou falar agora um pouco a respeito do Look and Feel. A arquitetura do Swing permite o uso do que chamamos de Look and Feel. O que vem a ser isso? O Look and Feel muda a forma como os componentes são visualizados, que é o que nós chamamos de Look, e como eles se comportam, que é o que nós chamamos de Feel. O Look and Feel pode ser obtido em tempo de execução, dependendo da plataforma onde a aplicação está executando. E ele também pode ser mudado via programação. Nada melhor do que mostrar visualmente a diferença dos Look and Feel presentes no Java. Então, aqui está. O primeiro dos Look and Feel é o Windows Look and Feel. Perceba que quando eu uso esse Look and Feel, as aplicações Swing ficam com cara de Windows, certo? Ficam muito parecidas com aplicações Windows. Então, se você perceber esse exemplo da calculadora e atentar para os detalhes, você vai perceber como isso é muito parecido com outros softwares que você já usa. Temos também o Look and Feel Motif. O Motif já é uma representação um pouco diferente. Outra é a Metal, que também tem as suas peculiaridades. E por último, a Nimbus Look and Feel, que deixa os cantos dos botões mais arredondados. É um Look and Feel que deixa a aplicação até certo ponto bem bonita, né? E que também pode ser utilizado. E como eu faço então para alterar o Look and Feel da minha aplicação? O Look and Feel pode ser alterado via programação, de forma bastante simples. Basta que você chame o método setLookandFeel, que é um método estático da classe UI Manager, e passe como parâmetro o nome da classe de Look and Feel que você quer. Então, por exemplo, se eu quero um Windows Look and Feel, que foi o primeiro Look and Feel que eu mostrei no slide anterior, eu posso usar a classe com.sun.java.swing.plaf.windows Look and Feel. Se eu não definir nenhum Look and Feel, qual o Java usa por padrão? Depende da plataforma que você está executando. Então, o Java sempre tem um Look and Feel corrente que ele vai assumir um padrão e que vai variar, por exemplo, de acordo com a plataforma onde você está. Então, se você estiver no Windows, ele vai usar de um tipo. Se você estiver no Linux ou no Solaris, ele vai usar outros tipos de Look and Feel por padrão.